O grito veio da ala dos empregados às 7 minutos depois da meia-noite. Não era o tipo de grito assustado que alguém solta quando derruba um prato. Era o grito de uma pessoa genuinamente aterrorizada, e ele fez Augusto Ferrante se sentar na cama antes mesmo de entender que estava acordado. Nesta casa, ninguém tinha permissão para gritar. Esse foi o primeiro pensamento dele. O segundo foi que reconheceu a voz. Desceu 2 lances de escada descalço sobre a madeira fria, a arma baixa junto à coxa. O corredor dos empregados estava escuro, iluminado apenas por uma faixa fina de luz amarela que escapava por baixo da última porta. A porta se escancarou quando ele ainda estava a 3 passos de distância. Maré Cardoso estava ali, descalça, o cabelo solto, uma mão agarrada ao batente como se tivesse medo de cair. O rosto sem uma gota de cor. Lágrimas escorriam pelas 2 bochechas, e ela nem se dava ao trabalho de enxugá-las. Ela olhou para a arma na mão dele, depois olhou direto nos olhos dele, e então se lançou para a frente tão rápido que ele mal teve tempo de baixar o braço. Pulou nos braços dele. Ele a segurou por instinto, os braços dela travados ao redor do pescoço dele, o rosto pressionado contra o ombro dele, e por um instante atordoado, o homem mais poderoso da Orla de Santos ficou parado num corredor à meia-noite, segurando a própria empregada, sentindo o corpo dela tremer através da roupa de ambos. Uma coisa passou rastejando pelas minhas pernas, ela soluçou. Passou rastejando pelas minhas pernas enquanto eu dormia. Aquilo deveria ter sido a coisa mais estranha que aconteceu naquela noite. Não foi. Meia hora depois, quando Augusto passou a lanterna pelo rodapé do quarto dela, viu algo que não contaria a ela pelos 4 dias seguintes. Augusto a colocou de volta no chão devagar, como quem pousa algo frágil demais para quebrar. Maré deu um passo atrás e, naquele exato instante, entendeu o que tinha acabado de fazer. O sangue subiu ao rosto dela mais rápido do que quando estava com medo. "Desculpa", ela disse. "Senhor, me desculpa. Não foi minha intenção." Ele não respondeu. Só olhou por cima do ombro dela, para a escuridão do quarto, e disse, "Fica aqui." Ela não ficou. A mão dela agarrou a barra do casaco dele, os 5 dedos se fechando ao redor como os de uma criança, e ela balançou a cabeça. Não. Ele olhou para aquela mão. Podia ter soltado com a mesma facilidade de puxar um fio solto. Não o fez. "Então fica atrás de mim." Os 2 entraram. O quarto era pequeno, o teto baixo, um abajur de mesa ainda aceso e um cobertor pendurado, metade sobre a cama, metade no chão. "Do que tamanho era?" ele perguntou. "Do tamanho de um cachorro. Não tem cachorro nessa casa. Então é pior ainda." Ele passou a lanterna embaixo da cama. Não havia nada ali além de poeira e um par de sapatos arrumados lado a lado. Puxou a cortina da janela. Nada. Contornou o guarda-roupa de madeira prensada, ficou colado à parede, se abaixou e o facho de luz capturou 2 pontinhos brilhando de volta para ele. Ele ficou imóvel atrás dele. Maré soltou um som estrangulado no fundo da garganta. "O que é? Não se mexe." Essa frase nunca fez ninguém se sentir melhor, senhor. A sombra na fresta estreita entre o guarda-roupa e a parede se moveu. Primeiro apareceu um focinho pontudo, depois 2 orelhas em pé. Depois um corpo inteiro, cinza, encharcado de chuva, tão magro que dava para contar cada costela. O gato de rua olhou para ele. Não rosnou nem um pouco. Só olhou, e nos olhos dele, Augusto reconheceu na hora alguma coisa, porque já tinha visto aquilo em tanta gente ao longo da vida. O olhar de uma criatura viva, calculando para que lado fugir se precisasse. "É um gato", ele disse. "Um o quê? Um gato de rua?" "Deve estar se perguntando quem é você também. Passou pelos meus pés. Então teve uma noite tão ruim quanto a sua." Ele baixou a lanterna, contornou a cama e escancarou a janela. A chuva entrou, deixando uma faixa fria no parapeito de madeira. Ele não perseguiu o bicho, não gritou, não agitou os braços. Só recuou 3 passos e ficou parado, esperando. O gato escorregou pela fresta ao lado do guarda-roupa, rastejou junto à base da parede, parou por exatamente um instante no parapeito para olhar os 2 pela última vez. Depois sumiu na escuridão lá fora. Ele fechou a janela e travou a fechadura. Quando se virou,
Maré ainda estava parada no meio do quarto, as duas mãos segurando o rodo de esfregar contra o peito como se fosse uma espada. Ele olhou para o rodo, depois para ela. O que exatamente você ia fazer com isso? Eu não tinha pensado até esse ponto. Me dá isso. Ela não se mexeu. Ele teve que se aproximar, pôr a mão no cabo e soltar os dedos dela um a um, porque as juntas das mãos dela tinham travado de tão rígidas. Ele apoiou o rodo na parede. Senta. Ela sentou na beirada da cama. Ele ficou ali sem dizer nada, até que os ombros dela finalmente baixassem e a respiração voltasse a ficar longa e estável. Só então ele acendeu a lanterna de novo e foi até a base da parede atrás do guarda-roupa, por onde o gato tinha acabado de sair. Agachou. A grade de ventilação estava baixa, rente ao chão, emoldurada em alumínio pintado de branco, e um canto dela tinha sido arrancado. Passou o dedo pela borda. Não era ferrugem. Não estava quebrada. O corte era reto, uniforme, limpo, e os fios de metal expostos na borda ainda brilhavam, ainda não tinham escurecido com a umidade. Virou a lanterna e apontou para fora, através da abertura. As marcas de mordida da lâmina de corte estavam gravadas do outro lado. Isso significava que quem tinha cortado aquilo estivera parado do lado de fora dessa parede, na chuva, cortando para dentro. Tem alguma coisa aí embaixo, senhor? Ele desligou a lanterna, se levantou e se posicionou de lado até que as costas dele bloqueassem completamente a parte de baixo da parede. A grade enferrujou. Ele disse. Amanhã mando trocar. Ela assentiu, os olhos ainda vermelhos, e acreditou nele na hora, porque nos 11 meses que trabalhava naquela casa, nunca tinha tido um motivo para duvidar dele. Ele pegou a lanterna, passou os olhos pelo quarto uma última vez por hábito, depois foi em direção à porta. Vai dormir. Amanhã de manhã, mando alguém revisar essa ala inteira de novo. A mão dele já estava na maçaneta, quando outra mão se fechou ao redor do punho dele. Estava fria e segurou surpreendentemente forte por meio segundo antes de soltar de uma vez, como se tivesse acabado de tocar uma panela ainda quente. Augusto se virou. Maré já tinha recolhido a mão, escondendo as duas atrás das costas, os olhos baixos no chão. Desculpa, senhor, ela disse. Ele ficou parado e esperou. Ela não disse mais nada. O silêncio durou mais do que um pedido de desculpas costuma durar. Tanto que o próprio silêncio virou uma frase. Lá fora, a chuva continuava caindo firme contra o telhado de metal do alojamento dos empregados. Ele viu os ombros dela subirem e descerem uma vez, o movimento de quem tenta engolir alguma coisa de volta. Então ela levantou o olhar. Você poderia ficar até amanhã de manhã? Ela disse isso e emendou na hora, como se tivesse medo de que, se parasse por meio segundo, fosse engolir as palavras de volta. Eu sei que parece ridículo. Eu sei que era só um gato, mas toda vez que fecho os olhos, sinto de novo alguma coisa andando sobre os meus pés. Quando terminou, ficou completamente calada. Não ofereceu mais nenhuma explicação. Só ficou ali, as duas mãos ainda escondidas atrás das costas, o rosto em chamas, e na luz fraca e amarela do abajur, Augusto finalmente viu algo que não tinha visto a noite toda. Ela não tinha medo do gato. Estava com vergonha. Tanta vergonha que, se ele recusasse, talvez a recusa em si viesse como um alívio, porque pelo menos ela teria a prova de que nunca deveria ter aberto a boca. Augusto tinha passado a vida inteira num mundo onde as pessoas pediam coisas a ele. Pediam dinheiro, mais prazo, uma assinatura, clemência. Pediam com discursos longos, com bajulação, lembrando favores devidos desde a época do pai dele. Tinha ouvido milhares de súplicas, e tinha aprendido a ouvi-las como quem ouve o vento. Mas ninguém nunca tinha pedido algo que não valia nem um centavo. E ninguém nunca tinha pedido parecendo que dizer aquelas palavras tinha custado alguma coisa própria. Ele não respondeu na hora, pôs a lanterna em cima do guarda-roupa, atravessou até o canto do quarto, puxou a única cadeira de madeira para o meio do chão, virou o encosto de frente para a porta e sentou. Recostou e apoiou as duas mãos nas coxas. Deita, ele disse. Maré piscou. Com uma condição. O corpo dela todo se retesou. Não pega o rodo de novo. Ela olhou para o rodo encostado na parede, depois para ele, e escapou dela uma risada. Um único som, curto, quebrado no meio.
a risada de quem tinha acabado de terminar de chorar. Levou a mão à boca na hora, mas já era tarde demais. Ele não disse nada. Ela se deitou, puxou o cobertor até o queixo e virou o rosto para a parede. Nos 11 meses em que Maré Cardoso trabalhou naquela casa, nunca tinha pedido um dia de folga, nem mesmo naquela semana em que a febre estava tão alta que precisou se apoiar nas paredes só para andar. Nunca tinha trocado turno com ninguém, nunca tinha pedido a alguém para carregar uma caixa por ela. Nunca tinha pedido nem R$ 1 adiantado do salário. E na ficha que Bento Vieira mantinha, na seção de observações abaixo do nome dela, havia exatamente uma linha escrita de próprio punho pelo administrador da casa. Nunca precisa ser lembrada de nada. Naquela noite, foi a primeira vez que ela pedia alguma coisa a outra pessoa. E o que pediu foi isto: senta no meu quarto e não vai a lugar nenhum. Ele sentou na cadeira de madeira, com as costas retas e os olhos fixos na porta. E ficou assim por muito tempo. Uns 20 minutos depois, a respiração dela desacelerou e se estabilizou num ritmo constante. Ele continuou sem se mexer. Só uma vez os olhos dele foram até a base da parede atrás do guarda-roupa, onde a escuridão tinha se acumulado numa poça negra. Depois, desviou o olhar. O céu além da janela começou a clarear. Aquela luz cinzenta, não forte o bastante para se chamar manhã, mas forte o bastante para trazer as formas de tudo no quarto para um foco mais nítido. Augusto ainda estava sentado na cadeira de madeira, e foi só naquela luz que finalmente as viu. 4 caixas de papelão empilhadas em 2 pilhas contra a parede à esquerda, as tampas fechadas com fita, cada uma marcada no topo com uma etiqueta escrita à mão em caneta preta. Estavam ali desde o início. A noite inteira ele tinha andado por aquele quarto sem notá-las, porque estava procurando outra coisa. Ele se inclinou para frente e leu as palavras na caixa de cima. Livros e papéis. A de baixo dizia inverno. Ele se endireitou na cadeira. Maré se mexeu, abriu os olhos. Depois sentou de repente, ao perceber que ele ainda estava ali e que a manhã tinha chegado. Puxou o cobertor ao redor dos ombros. O senhor ficou aí a noite inteira? Ele não respondeu. Apontou o queixo para a parede. O que são essas caixas? Ela seguiu o olhar dele, e ele viu algo no rosto dela se fechar um grau. Ela apertou o cobertor mais firme ao redor dos ombros. Eu ia contar ao senhor Vieira nesta sexta, ela disse. Contar o quê? Estou pedindo demissão. Lá fora a chuva tinha parado em algum momento, e no silêncio que se seguiu, dava para ouvir claramente a água ainda pingando do telhado. Fui aceita num curso ponte de enfermagem em Curitiba. Ela continuou. 6 meses. Tem bolsa. Começa em 3 semanas. Ela disse aquilo com a voz de quem dá um relatório, não de quem anuncia uma boa notícia. Você estudou enfermagem antes. Quase terminei. Faltava 1 semestre quando larguei. Ela não explicou por que tinha largado, e ele não perguntou. Mantiveram meu cadastro ativo por 3 anos. Esse é o último ano que posso me reinscrever. Se eu não for este ano, encerram o processo e tenho que recomeçar do zero. Ela fez uma pausa. Eu não posso mais recomeçar do zero. Augusto ficou imóvel. Ele era o dono daquela casa. Ela era uma funcionária remunerada daquela casa. Ela não devia a ele nenhum aviso além do que as regras exigiam, e por qualquer medida comum de uma pessoa comum, aquilo era uma boa notícia. Talvez a melhor notícia que alguém como ela poderia receber, e a única coisa que um homem decente precisava fazer agora era parabenizá-la. E ainda assim ele ficou ali com a estranha sensação de que o assoalho de madeira debaixo da cadeira tinha acabado de rachar ao longo de uma fenda fina, correndo de onde ele estava sentado até a parede. Ele não entendia por quê. Tinha vivido 34 anos e administrado metade do porto desta cidade sem nunca deixar o sentimento chegar antes da razão. Então fez o que sempre fazia com coisas que não conseguia entender. Guardou aquilo bem longe. 3 semanas. Ele disse. Sim, e a bolsa é suficiente para viver lá? É se eu dividir apartamento com alguém. Ele deu um único aceno. Levantou da cadeira, empurrou de volta para o lugar exato no canto e pegou a lanterna. Ótimo, ele disse. Você deveria ir. Ele disse aquilo exatamente com a mesma voz que usava para encerrar uma reunião. Calma, decidida, sem uma única palavra desnecessária.
e acreditou que tinha acabado de dizer algo gentil. Maré ergueu os olhos para ele. Olhou para ele por exatamente 1 segundo. Depois virou o rosto para a parede e agradeceu por ele ter ficado. Augusto chegou à porta, parou e olhou para trás mais uma vez, para a base da parede atrás do guarda-roupa, onde aquela poça de escuridão ainda parecia pairar, mesmo com a luz do dia já presente. Deixa tudo do jeito que está, ele disse. Não limpa. Não move o guarda-roupa de volta. O desço de manhã. Depois fechou a porta atrás de si e atravessou o corredor dos empregados. Subiu 2 lances de escada e quando chegou ao próprio quarto, o dia já tinha rompido totalmente sobre a casa. E ele ainda conseguia ouvir na cabeça aquele único segundo em que ela tinha olhado para ele antes de virar o rosto. Às 7 da manhã, Maré já estava na cozinha, o cabelo preso com cuidado, o avental amarrado nas costas, arrumando xícaras numa bandeja, exatamente como fazia toda manhã, havia 11 meses. Ninguém que olhasse para ela adivinharia que tinha chorado na noite anterior. Era uma habilidade e ela tinha passado anos aprendendo. Às 8, um som estranho subiu do alojamento dos empregados. Bento Vieira desceu primeiro e quando o administrador da casa parou na porta do último quarto do corredor, ficou ali um bom tempo sem entrar. Augusto estava ajoelhado no chão, as mangas da camisa dobradas até os cotovelos, uma caixa de ferramentas aberta ao lado. A grade de ventilação velha já tinha sido removida e estava virada de bruços no chão. Ele estava medindo, cortando e fixando uma grade nova. E depois disso, fez mais uma coisa que ninguém tinha pedido. Encaixou uma chapa extra de aço por trás, grossa e sólida, deixando apenas furos de ventilação não mais largos que a ponta de um lápis, e depois soldou os 4 cantos permanentemente na moldura. Bento observou aquelas mãos trabalhando e disse só uma coisa. Faz 40 anos que eu não via isso. Augusto não ergueu os olhos. Viu o quê? Um ferrante segurando uma chave de fenda. Então o administrador da casa se virou e não perguntou por que uma grade de ventilação, que só tinha deixado entrar um gato de rua, precisava de uma camada de aço mais grossa que a porta da adega. Às 9, Maré trouxe café, colocou a xícara no parapeito da janela e ficou parada na porta olhando para ele. Você faz isso parecer fácil, ela disse. É fácil quando você tem as ferramentas certas. Imagino que você não fale isso sobre sentimentos. Ele apertou o último parafuso, testou a grade com toda a força da mão e ela não se mexeu nem 1 milímetro. Eu não tenho ferramentas para sentimentos, ele disse. Ela riu e voltou para dentro. Ele ficou ainda um tempo sentado no chão, uma mão apoiada na chapa de aço, ouvindo as próprias palavras ecoarem na cabeça e não gostando muito de como soavam. Às 7 daquela noite, Renzo Paladino chegou. Sempre vinha àquela hora, sempre usava a entrada lateral, sempre tirava o próprio casaco e dobrava sobre o braço em vez de entregar a alguém, e sempre falava com Maré na voz calorosa e gentil de um tio da família. Ela levou a bandeja de bebidas até o escritório, serviu 2 copos, deixou a garrafa e se retirou. Tinha andado 3 passos pelo corredor quando ouviu Augusto falando ao telefone atrás dela. Nem mais alto nem mais rápido que o normal. Exatamente 3 palavras. Fecha o armazém 9. Depois o clique do telefone. Maré continuou andando. Não parou, não se virou e nada dentro do peito dela despencou. No dia em que veio para a entrevista, ela já sabia exatamente para quem ia trabalhar. Porque naquela parte da orla sul de Santos, todo mundo sabia, e quem não sabia, tinha aprendido a não perguntar. Ela precisava de R$ 4.200 por mês para a clínica do irmão mais novo. E de todas as portas em que tinha batido, aquela foi a única disposta a pagar tanto assim a alguém sem diploma nas mãos. Então, no mesmo dia em que assinou o contrato, ela fez 3 regras para si mesma e as cumpriu por 11 meses. Não olha, não escuta. Não lembra. Ela levou a bandeja vazia de volta à cozinha, lavou os copos, secou e guardou tudo no lugar certo. Depois ficou parada perto da pia por um tempo, as 2 mãos ainda molhadas. E pela primeira vez em 11 meses, percebeu que estava mentindo para si mesma, porque a terceira regra tinha sido quebrada fazia muito tempo. Ela lembrava de tudo,
e tinha um caderno. À meia-noite, secou as mãos, apagou a maior parte das luzes da cozinha e deixou aceso só o abajur pequeno acima da mesa de jantar dos empregados. Puxou uma cadeira, sentou e tirou o caderno do bolso do avental. Era um caderno de capa dura, verde musgo escuro, a lombada gasta nas bordas, umas 300 páginas, mais de 2/3 já preenchidas. Abriu na página em branco seguinte, anotou a data, depois a hora, depois registrou que a chuva tinha parado perto do amanhecer e que o vento vinha do nordeste. Escreveu que o Sr. Vieira tinha tossido 3 vezes ao atravessar o corredor. Escreveu que a luz do escritório do terceiro andar tinha apagado às 23h40, 40 minutos mais tarde que o normal. Escreveu que o convidado tinha saído da casa às 21h20 e que o carro dele tinha feito a volta na rampa em vez de seguir direto até o portão principal como costumava. Registrava aquilo exatamente do jeito que 2 anos trabalhando em plantões clínicos tinham ensinado a ela. Porque num plantão noturno, o que não fosse anotado praticamente não tinha acontecido. E as pessoas só reconheciam que algo era estranho quando colocavam 7 noites lado a lado, não quando olhavam para uma única noite isolada. O hábito tinha saído com ela da sala de aula, atravessado os 3 piores anos da vida dela e permanecido até agora. Porque desde que tinha parado de conseguir dormir direito, aquela era a única forma que ela tinha encontrado de fazer as horas vazias do meio da noite servirem para alguma coisa. Escrevia sem pensar muito. Não fazia ideia do que realmente estava registrando. À 1h15, anotou que a cozinha estava quieta. Às 2, escreveu que houve passos no segundo andar, andando de um lado para o outro por uns 10 minutos antes de parar, e hesitou por um instante sobre aquela linha, antes de anotar mesmo assim. Às 3h10, ouviu pneus triturando o cascalho atrás da casa. Olhou pela janela da cozinha. 2 carros entravam pelo portão dos fundos, ambos com os faróis apagados, andando devagar, e pararam no pátio ao lado do armazém. Em vez de contornar até a entrada principal, ela pegou a caneta e anotou o horário. Escreveu 2 carros, e registrou as 2 placas porque ela sempre anotava placas. Assim como antes sempre anotava números de leito de hospital, não porque quisesse saber alguma coisa, mas porque uma sequência de números era mais fácil de registrar que uma descrição. Alguém desceu de um dos carros. Houve uma breve troca de vozes. Depois a porta do armazém abriu e fechou de novo. Ela baixou a cabeça e terminou de escrever a última linha, e quando ergueu os olhos de novo, um homem estava parado no meio do pátio dos fundos, uns 30 metros da janela da cozinha. Ele não estava andando em direção ao armazém. Não estava andando em direção a nenhum dos carros. Ficou completamente parado, de costas para tudo aquilo, o rosto virado para a fileira baixa de construções à esquerda, o alojamento dos empregados, e ficou assim tempo suficiente para Maré perceber que ele estava contando a partir do início da fileira. Ela piscou. O pátio estava vazio. Não havia nada ali além das sombras compridas das árvores se estendendo pelo cascalho molhado e o brilho amarelo fraco vindo do armazém. Ficou parada por vários segundos, uma mão ainda no caderno, depois disse a si mesma que não dormia direito havia 2 noites, e as pessoas viam todo tipo de coisa àquela hora. Fechou o caderno, guardou de volta no bolso do avental, apagou o abajur da mesa e foi para o quarto. Não escreveu mais uma linha sobre o homem. Foi a única coisa que aconteceu naquela noite que ela não registrou. Terça era o dia de folga dela, e os dias de folga de Maré sempre começavam com 2 ônibus. O primeiro seguia pela orla por 40 minutos, e o segundo subia à cidade em direção ao interior por mais 25 minutos. E nos 2 trajetos ela sentava na última fileira, apoiava a cabeça na janela e cochilava aos poucos, o único sono que parecia conseguir durante a semana. A clínica ficava no fim de uma rua ladeada dos 2 lados por cibipirunas. Nilo Cardoso, o irmão mais novo dela, 20 anos, estava sentado numa fileira de cadeiras na varanda quando ela chegou, as 2 mãos apoiadas nos joelhos enquanto olhava para o jardim. Ele se virou ao ouvir os passos dela e o rosto se iluminou na hora. Maré, ele disse. Sempre lembrava o nome da irmã. Foi a primeira coisa que conseguiu voltar a lembrar depois de 3 anos.
E até agora continuava sendo a coisa mais certa na cabeça dele. Ela sentou ao lado dele, abriu a bolsa e tirou um pote de biscoitos de aveia que tinha assado na noite anterior na cozinha dos empregados. Que dia é hoje? Ele perguntou. Terça, terça. Ele assentiu para si mesmo e mastigou o biscoito. Depois, 10 minutos depois, perguntou de novo que dia era. E ela respondeu, terça de novo, exatamente na mesma voz calma que tinha usado da primeira vez. Nem mais rápido, nem mais cansada, porque tinha aprendido que se deixasse transparecer o menor traço de esgotamento, ele perceberia. E uma vez que percebesse, ficaria calado pelo resto da visita. Ficaram na varanda por cerca de 1 hora. Ele contou sobre um pássaro que estava fazendo ninho na calha, contou a história 3 vezes, e nas 3, ela ouviu como se fosse a primeira vez. Quando ela se levantou para ir embora, uma mulher de casaco cinza se aproximou e a interceptou no meio do corredor, segurando uma folha de papel numa mão, a voz suave do jeito que as pessoas usavam quando estavam prestes a dizer algo difícil. O custo do cuidado de longa duração do Nilo seria reajustado no início do próximo trimestre. R$4.900. A clínica manteria a tarifa atual por mais 2 meses. E depois desses 2 meses, se a família não conseguisse se organizar de outra forma, não teriam escolha a não ser transferir Nilo para uma instituição de nível mais baixo na região sul, onde a proporção de enfermeiras por paciente era de 1 para 11. A mulher acrescentou que sentia muito e falava sério. Maré pegou o papel, dobrou em 4 e guardou no bolso do casaco. Eu dou um jeito, ela disse. Senhorita Cardoso, só quero que a senhora saiba com antecedência. Eu sei. Obrigada. Eu dou um jeito. Depois se afastou. E continuou andando sem parar em lugar nenhum, porque sabia muito bem que, se parasse, ia desmoronar ali mesmo no meio do corredor. Ela vinha dando um jeito havia 3 anos. Deu um jeito quando disseram que o seguro não cobria um caso como o dele. Deu um jeito quando vendeu a última aliança de casamento. Quando trabalhou 2 turnos por dia durante 7 meses seguidos. Quando ficou parada do lado de fora do portão de uma casa que todo mundo na cidade sabia de quem era, e tocou a campainha mesmo assim. Ia dar um jeito nisso também. Sempre dava. Quando chegou ao portão da clínica, virou à esquerda em direção ao ponto de ônibus e parou. Do outro lado da rua, estacionado rente à calçada, um carro preto. Bento Vieira estava ao lado da porta traseira, as 2 mãos cruzadas na frente, esperando. Não deu nenhum sinal de que já estava ali, havia 2 horas. Senhorita Cardoso. Senhor Vieira. O que o senhor está fazendo aqui? Fui designado. Designado por quem? O administrador da casa apenas abriu a porta do carro e não respondeu à pergunta. Maré ficou parada na calçada por um instante. Depois entrou no carro porque os 2 ônibus levavam 1 hora e 5 minutos e ela estava exausta até os ossos. Ninguém disse uma palavra durante todo o caminho de volta. E nos dias que se seguiram, Augusto Ferrante nunca mencionou nada daquilo a ela, nem uma vez sequer. Naquela noite, Augusto saiu para pegar a maleta que tinha deixado no carro. E quando se abaixou embaixo do banco de trás, a mão dele tocou algo duro, encostado na base do banco. Puxou. Um caderno grosso de capa dura, verde musgo, a lombada gasta, as bordas inferiores das páginas amareladas de anos de contato com mãos suadas. Ele sabia de quem era. Também sabia que devia entregar a Bento e deixar que devolvesse. Abriu antes de ter tempo de pensar naquilo. As primeiras páginas eram só horários, apertados e escritos com perfeita consistência. Uma coluna de horas na esquerda e anotações curtas na direita, a letra apressada de alguém acostumado a escrever no escuro, sem olhar para a própria mão. Virou uma página. Num dia, ela tinha escrito que a chuva começou às 23 horas e parou às 2. Em outro, que o cano do porão fazia barulho, linhas com horários e sequências de números que os olhos dele passaram por cima do jeito que passavam por cima de um inventário de carga. A linguagem administrativa sem sentido de um turno noturno, e ele não parou em nenhuma delas. Então, espalhadas entre essas páginas, havia frases completamente diferentes do resto. Escritas aqui e ali, às vezes só uma linha única no meio de uma página em branco,
O tipo de frase que alguém escreve só às 3 da manhã, quando mais ninguém na casa está acordado. Hoje meu irmão me perguntou 9 vezes que dia era. Respondi as 9 vezes, e acho que ainda sou uma pessoa gentil. Numa página, ela tinha escrito só 4 palavras. Estou bem, ainda bem, e sublinhou 2 vezes. E Augusto ficou olhando para aquelas 2 linhas por mais tempo do que esperava. Então se viu. O homem do terceiro andar estava na janela de novo, às 3h40. Ele toma café frio e nunca esquenta de novo. Talvez nem perceba. Ou talvez não se importe. Hoje ele riu uma vez, por uns 1 segundo, quando o Sr. Vieira derrubou a tampa da garrafa. 3h15. A luz do terceiro andar continua acesa. Nesta casa, todo mundo sabe dormir, menos 2 pessoas. Augusto virou outra página, e lá estava ele de novo. E de novo. Ficou parado ao lado do carro, na escuridão da garagem, virando página após página, esquecendo completamente a maleta. Não ouviu os passos atrás dele. Isso é meu. Ele ergueu os olhos. Maré estava a 3 passos, o rosto sem cor. Avançou e arrancou o caderno das mãos dele, rápido e forte, com o movimento de quem acaba de ter uma peça de roupa arrancada do corpo no meio de uma multidão. Quantas vezes você escreveu sobre mim? Ele perguntou. 3. Contei 11. Ela apertou o caderno com mais força. Eu escrevo sobre todo mundo nesta casa. Você escreve sobre todo mundo ou só fica observando a mim? Ela abriu a boca, depois fechou de novo. Não conseguiu responder aquilo, e os 2 sabiam disso. Você não tinha direito, ela disse. Você tem razão. Eu não tinha. As palavras surpreenderam até ele mesmo, porque naquela casa, naquela cidade, fazia muito tempo que não existia nada que ele não tivesse direito de fazer e tinha esquecido como era admitir o contrário. Caiu do banco do carro, ele acrescentou. Eu devia ter entregado ao Sr. Vieira. Sim, devia. Ela apertou o caderno contra o peito, os 2 braços cruzados firme ao redor, e olhou para ele por mais 1 segundo. Ele toma café frio, ele disse, porque esquece. Disse isso baixinho, quase para si mesmo. Maré não respondeu. Virou e saiu da garagem rápido, até desaparecer completamente além da porta lateral. Os 2 braços permaneceram cruzados no peito, ao redor do caderno. Augusto ficou onde estava, sozinho. Lembrava cada palavra que ela tinha escrito sobre ele com perfeita clareza. Não conseguia lembrar nenhuma sequência de números. 2 dias depois, às 8 da noite, Augusto desceu à cozinha e encontrou Maré guardando louça no armário. Você já jantou? Já comi, senhor. Você está mentindo. Ela ficou em silêncio. Ele puxou a cadeira da cabeceira da mesa dos empregados, uma mesa longa de madeira riscada em todas as direções, onde ninguém do sobrenome Ferrante tinha sentado em 40 anos, e sentou. Sobrou alguma coisa para comer? Ela ficou olhando para ele por um instante. Depois esquentou a panela de sopa de batata que tinha sobrado do almoço, cortou o pão e colocou na frente dele. Senta, ele disse. Eu não sento na mesma mesa que... Eu disse para sentar. Ela sentou do outro lado, mantendo alguma distância, as 2 mãos no colo. Comeram em silêncio por uns 5 minutos. Depois ele largou a colher. Eu tinha um irmão mais novo, ele disse. Ela ergueu os olhos. Enzo, 8 anos mais novo que eu. Faz 3 anos. Tinha 26. Ele falava na mesma voz uniforme que usava para ler um relatório. Naquela época, chegou a notícia de que algo grande estava prestes a acontecer com a minha família. Não contei a ele. Assinei papéis transferindo a parte dele inteira para um fundo no exterior. Comprei a passagem dele. Arranjei um lugar para ele ficar lá. Girou a colher de leve contra a mesa. Não fiz uma única pergunta a ele. Não perguntei se ele queria ir. Não perguntei se estava com medo. Só disse que já estava tudo resolvido. E ele acreditou em mim porque tinha confiado em mim a vida inteira. Fez uma pausa de um instante. Ele nunca chegou lá. Maré não disse nada. Tinha aprendido fazia tempo que em momentos assim, o silêncio era a coisa mais gentil que uma pessoa podia oferecer a outra. Por 3 anos, fiquei dizendo a mim mesmo que tinha feito a coisa certa. Só não tinha feito rápido o bastante, ele disse. Só recentemente comecei a pensar diferente. E eu o salvei tomando a decisão por ele. E chamei aquilo de proteção. Lá fora, além da janela da cozinha, a neblina baixava sobre o pátio dos fundos.
Maré ficou parada por um bom tempo, tanto que ele achou que ela não fosse dizer nada. Então colocou as duas mãos na mesa. Meu marido morreu há 3 anos, ela disse. O nome dele era Diego. Augusto ergueu os olhos. Naquela noite houve um incêndio no armazém do Cais 14. Eu morava a 4 quarteirões. Fui a primeira pessoa a chegar antes dos bombeiros. Ela parou ali e não disse mais nada sobre aquela noite. Nem uma palavra. Na manhã seguinte, sentei na delegacia e dei meu depoimento. Contei uma coisa, que a porta do armazém leste estava trancada por fora, e sabia disso com certeza porque estava bem na frente dela. Ela olhou para as próprias mãos. Anotaram meu depoimento. Me trouxeram um copo d'água. Um dos policiais me deu um tapinha no ombro e disse que eu devia ir para casa descansar. Ela fez uma pausa. 3 semanas depois, pediu uma cópia do laudo. Nas observações, tinham escrito que a testemunha sofria de luto agudo. Augusto largou a colher completamente. Aquela noite me ensinou uma coisa, ela disse. Se eu tenho medo, chamam de irracional. Se fico quieta, chamam de forte. As pessoas gostam muito mais de mim quando estou forte. Deu de ombros levemente. Então escolhi o silêncio. Na outra noite você não ficou em silêncio, ele disse. Ela ergueu os olhos para os dele. E pela primeira vez naquela noite inteira, algo nele se abriu. Só um pouquinho. Na outra noite eu estava exausta, ela disse. Ficaram ali por um bom tempo depois disso, sem que nenhum dos dois falasse. O abajur acima da mesa dos empregados lançava um círculo de luz amarela, largo o suficiente só para os dois. E além daquele círculo, a casa grande jazia na escuridão. Ele era um homem que nunca dizia o que queria. Ela era uma mulher que nunca dizia o que precisava. E naquela noite, na cozinha dos empregados, cada um tinha mostrado ao outro exatamente uma volta da tranca que tinham fechado com as próprias mãos 3 anos antes. Naquela noite voltou a chover. Maré estava lavando a última louça quando ouviu um som muito suave do lado de fora, na escada da cozinha. E quando abriu a porta, ele estava ali, sentado na poça de luz que escapava da cozinha, o pelo encharcado e colado ao corpo, tão magro quanto antes. E dessa vez, não fugiu. Só olhou para cima, para ela. Ela ficou olhando de volta por um instante. Depois entrou, colocou leite num pires, esquentou levemente e deixou na escada. O gato esperou até ela recuar 2 passos antes de começar a beber. Ele invade minha casa, assusta você quase até a morte, e agora eu tenho que alimentar. Ela não tinha ouvido ele descer. Augusto estava parado na porta da cozinha, as mangas dobradas até os cotovelos, a gravata já removida. Você não precisa alimentar, ela disse. Eu sei. Ele saiu, sentou na soleira e não foi mais longe. Ela sentou a uma pequena distância dele. O gato comeu bem devagar, do jeito que um animal come quando já aprendeu que uma refeição pode ser tirada a qualquer momento. E os dois ficaram quietos, esperando até que ele terminasse. A chuva caía firme no telhado acima deles quando o gato lambeu o pires e sumiu na escuridão. Augusto ainda não se levantou. Colocou uma mão na escada para se apoiar, e o dorso da mão dele tocou o dorso da mão dela. Nenhum dos dois se afastou. Ficaram assim, sem se olhar, os dois olhando para o pátio de cascalho molhado, e o lugar onde a pele dele se tocava ficou tão quente que Maré pensou que ele também tinha que estar sentindo. As 4 noites seguintes terminaram todas naquela mesma escada. Durante o dia, tudo continuava exatamente como sempre. Ela continuava acordando às 6, continuava limpando o corredor do 2º andar, continuava chamando ele de senhor na frente de todo mundo. Ele continuava com reuniões no escritório, continuava assinando papéis, continuava atendendo ligações que ela passava sem escutar. Mas por volta das 22 horas de cada noite, quando as luzes da casa grande já tinham apagado, um dos dois já estava sentado na escada da cozinha, e mais cedo ou mais tarde o outro descia. Ele contou sobre o pai, sobre o jeito como o homem mais velho batia 2 dedos na mesa antes de dizer algo importante, e sobre como, quando Augusto tinha 15 anos, o pai tinha ensinado a ele que um homem nunca deveria dizer o que queria até ter certeza de que podia ter. Por que ele te ensinou isso? Para ninguém nunca me ver esperançoso por nada. Ela ficou quieta por um instante, depois disse baixinho,
Então ele não te ensinou muito bem. Augusto riu. O som pareceu surpreender até ele mesmo. Maré cantarolava. Ela não sabia que cantarolava, ou talvez soubesse e fingisse que não. Mas toda vez que ficava lavando louça, murmurava alguma melodia bem antiga baixinho, sempre um pouco fora do ritmo. E toda vez que ele perguntava sobre isso, ela dizia na hora: eu não estava cantando. Depois, 4 minutos depois, começava de novo. Na quarta noite, o vento soprou pela escada e soltou uma mecha do coque dela, deixando cair pelo rosto. Augusto levantou a mão, ergueu até a metade, depois parou no ar, os dedos a um palmo do rosto dela, e ficou ali. Eu pergunto primeiro, ele disse. Maré virou para olhar para ele na luz amarela que escapava da cozinha. A cor subiu ao rosto dela e ela sorriu. Você aprende rápido. Ele não a tocou. Baixou a mão e apoiou de volta na escada, e os dois ficaram quietos de novo, olhando para o pátio como antes. Mas os dois sabiam que algo tinha acontecido naqueles poucos segundos, que juntos tinham atravessado uma espécie de porta e que aquela porta não podia mais ser fechada. Naquela noite, antes de ir para o quarto, Maré abriu o caderno e ficou segurando a caneta por um bom tempo sem conseguir escrever uma única linha. No fim, escreveu só uma frase. Depois fechou o caderno. Faltam 10 dias. Às 10 da manhã de segunda, um carro parou na frente da entrada principal, e Bento Vieira desceu até a cozinha para anunciar que a senhora Ferrante tinha voltado. Disse aquilo com a voz de um homem relatando o clima ruim. Constância Ferrante tinha 66 anos, e entrou na casa do filho como quem entra num cômodo do qual nunca saiu. Atrás dela vinha uma mulher bem mais nova, uns 30 anos. O cabelo loiro preso com cuidado, a postura reta, o jeito silencioso. Adélia Voz não cumprimentou ninguém, nem fez questão de não cumprimentar. Sentou na poltrona perto da janela e ficou ali, sem se mover, o tempo todo. Augusto tinha saído para Guarujá às 6 daquela manhã. Todo mundo na casa sabia, e Constância sabia melhor que ninguém. Mandou chamar Maré para a saleta de estar. Senhorita Cardoso, minha senhora, sente-se. Maré ficou de pé. Nos 11 meses em que trabalhava ali, ninguém nunca a tinha convidado a sentar naquela saleta, e ela entendeu muito bem que aquele convite não era um ato de gentileza. Sente-se, querida, a senhora Ferrante disse de novo, ainda mais gentil. Não estou acostumada a falar com alguém em pé. Maré sentou na beirada da cadeira. A senhora Ferrante serviu chá para ela. Serviu o próprio, empurrou a xícara pela mesa em direção a Maré, depois sentou de frente e cruzou as 2 mãos no colo com cuidado. Ouvi dizer que você é uma ótima cozinheira. Ouvi dizer que você nunca tirou um dia de folga sequer. Ouvi dizer que semana passada, meu filho sentou lá embaixo e comeu sopa na mesa da cozinha. Ela sorriu. Ninguém conseguiu isso em 40 anos. Nem eu. Minha senhora, eu. Eu não estou culpando você. Ela ergueu uma mão bem de leve. Me escute primeiro. Depois abriu a bolsa ao lado, tirou um cheque já preenchido e deslizou pela mesa em direção a Maré. Maré olhou para baixo. Leu o valor 2 vezes. Era o suficiente para pagar o tratamento do Nilo por 10 anos. O suficiente até para cobrir os reajustes futuros que ela ainda nem sabia que viriam. O suficiente para nunca mais precisar ficar num corredor ouvindo uma mulher de casaco cinza pedir desculpas. Perguntei sobre o seu irmão, a senhora Ferrante disse. Sei de tudo. Também sei que disseram a você mês passado que as taxas iam subir. Falou na voz suave de quem oferece consolo. Pega. Não tem nenhuma condição escrita nesse papel. Estou pedindo só uma coisa, e estou pedindo com sinceridade. Ela se inclinou para a frente. Você é a coisa mais gentil que já aconteceu nessa casa. Eu acredito nisso. Você faz ele rir. Você faz ele sentar numa mesa. Você faz ele um pouco menos parecido com o pai. Fez uma pausa. E é exatamente por isso que você não pode ficar. As pessoas não perdoam um homem como ele por ser cruel, querida. Elas o perdoam só enquanto ele continuar sendo assustador. No dia em que todo esse porto souber que ele tem um ponto fraco, esse ponto fraco vai ser você. O único som que restava na sala era o relógio. Adélia Voz continuou imóvel perto da janela, uma mão apoiada no braço da poltrona. Maré olhou para o cheque por mais um instante. Depois pegou,
Dobrou com cuidado ao meio, apertou a dobra com o polegar e colocou de volta no meio da mesa. Não ergueu a voz nem um pouco. A senhora tem razão numa coisa, ela disse. Eu não vou ficar. Em 3 semanas vou para Curitiba. Já me matriculei. Já arrumei as minhas coisas. E eu estava planejando entregar minha demissão na sexta passada. Ela se levantou. Mas eu vou embora porque tenho algo meu para fazer. Não porque a senhora está me pagando para ir, querida. E tem mais uma coisa, minha senhora. Vou dizer isso e já volto direto para o trabalho lá embaixo. Ela olhou direto para a mulher sentada à sua frente. 3 anos atrás, alguém me pagou uma vez para eu ficar quieta. Peguei o dinheiro. Ainda estou gastando ele. Até agora, ainda estou gastando. E em 3 anos não houve uma única noite em que eu conseguisse dormir. Ela inclinou a cabeça, educada. Espero que tenha um bom dia. Depois se virou e saiu. Perto da janela, Adélia Voss ergueu os olhos e observou Maré até a porta se fechar atrás dela. Não havia nem um traço de ódio naquele olhar. Na tarde de quarta, Bento mandou que ela limpasse a biblioteca do 2º andar, um cômodo que ninguém entrava havia anos, onde as prateleiras mais baixas estavam cheias de caixas antigas com registros da empresa de navegação. Maré tirou o pó de cima para baixo e quando puxou uma caixa de papelão da prateleira de baixo, o fundo cedeu e uma pilha inteira de papéis se espalhou pelo chão. Ela se abaixou para juntar. Eram conhecimentos de embarque, centenas deles organizados por mês, uma folha para cada carga, registrando a data, o cais, o remetente, o destinatário. Ela já tinha pegado umas 12 quando a mão parou. Armazém 14. Virou para a folha seguinte. Armazém 14. De novo. Afundou no chão no meio dos papéis espalhados e começou a revirar cada vez mais rápido, procurando o mês, procurando a data que ela não precisava lembrar, havia 3 anos porque nunca tinha esquecido um único minuto daquilo. Estava ali, um conhecimento de embarque com aquela data exata, uma carga entregue no armazém do cais 14, às 18 horas. O remetente listado sob um nome de empresa que ela nunca tinha ouvido, enquanto a transportadora estava impressa claramente no canto superior direito, na letra inclinada que ela via todo dia nos documentos do escritório do 3º andar. Forante Marítima e Logística. Ela ficou completamente parada, depois virou o papel. Colado no verso, havia um laudo de sinistro carimbado por uma seguradora marítima, concluindo que a causa do incidente tinha sido um curto-circuito no sistema de iluminação, sem evidência de interferência externa, e abaixo estava a assinatura do perito, Rolando Stryker. Maré Cardoso tinha ficado na frente daquela porta de armazém quando ela estava trancada por fora. Tinha declarado isso na delegacia. Tinha segurado nas próprias mãos uma cópia do laudo, com a observação de que a testemunha sofria de luto agudo. E por 3 anos tinha vivido com aquela frase, do jeito que uma pessoa vive com uma farpa enterrada fundo demais para arrancar. Em todos esses 3 anos, as mãos dela nunca tinham tremido. Agora tremiam. Ficou sentada no chão da biblioteca por uns 10 minutos sem chorar, só olhando para o nome inclinado da empresa no canto superior direito da página. Depois juntou toda a pilha de conhecimentos de embarque, apertou contra o corpo com os 2 braços, se levantou e foi até o 3º andar. Não bateu. Empurrou a porta do escritório, foi direto até a mesa e colocou a pilha de papéis na frente de Augusto. Meu marido morreu no seu armazém, ela disse. Augusto segurava uma caneta. Largou. Olhou para ela primeiro, depois para os papéis. Puxou a pilha para si, virou a folha de cima e leu. Depois a seguinte. Depois encontrou a que tinha aquela data, leu a frente, virou e leu o laudo colado atrás. Leu por muito tempo, bem mais tempo do que qualquer um precisaria para ler uma única folha de papel. E durante todo aquele tempo, não disse uma palavra, não ergueu os olhos, não fez um único gesto. Maré ficou do outro lado da mesa, observando ele ler, contando cada segundo, porque sabia que a resposta dele ia determinar em que direção iria o resto da vida dela. Por fim, Augusto ergueu os olhos. E eu não sabia, ele disse. Ela não se mexeu. Você não sabia. Eu não sabia. Ele repetiu essas mesmas 3 palavras, sem acrescentar nada, sem oferecer nenhuma explicação. Não disse que ia investigar, não disse que devia ter havido algum engano,
Não disse que a empresa dele lidava com milhares de cargas por ano. Só ficou ali com os papéis embaixo das duas mãos e disse aquelas 3 palavras, e sabia exatamente o que significavam. Naquela casa, em todo o porto sul desta cidade, tudo existia à vista dele. Essa era a única razão de ele ainda estar vivo. E agora, tinha nas mãos a prova de que algo tinha passado bem debaixo do nariz dele 3 anos atrás, sem que ele nunca visse. Ele se levantou. Me dê 3 dias. Maré olhou para ele. Já faz 3 anos, senhor. Depois virou e saiu, deixando a pilha de conhecimentos de embarque na mesa. Augusto ficou sozinho no escritório, as 2 mãos apoiadas na mesa, a cabeça baixa, olhando por muito tempo para a assinatura no verso da página. Durante aqueles 3 dias, Augusto não dormiu mais que 4 horas por noite. No primeiro dia, mandou trazer do arquivo da empresa todos os registros de seguro ligados ao Cais 14, 9 caixas de papelão ao todo, e sentou entre aquelas 9 caixas no escritório da manhã até a meia-noite. O laudo de sinistro completo estava lá. O conjunto completo de fotos da cena estava lá. O certificado de inspeção do sistema elétrico do armazém, assinado 4 meses antes do incêndio, estava lá, carimbado e assinado por uma empresa de inspeção independente. O pagamento do seguro tinha sido feito em dia, sem contestação, sem recurso. No segundo dia, pediu os registros de turno daquele trimestre inteiro. Não faltava uma única folha. Toda a assinatura de troca de turno estava presente, e os horários de entrada e saída batiam até o minuto. Exigiu uma lista de todos que tinham recebido chave do armazém do Cais 14 naquela época. Havia 7 nomes na lista. No ano seguinte, todos os 7 tinham pedido demissão ou sido transferidos, cada um por um motivo diferente. Todos os motivos perfeitamente razoáveis. Ninguém demitido, ninguém abrindo processo, ninguém deixando nada para trás que pudesse ser seguido. No terceiro dia, sentou diante de tudo aquilo e finalmente entendeu o que tinha causado um arrepio na espinha dele nos últimos 2 dias. Não era que os registros tivessem lacunas, era que não havia lacuna nenhuma. Depois de 3 anos, depois de 9 caixas, depois de milhares de páginas, não conseguiu achar uma única rasura, um único número fora do lugar, uma única assinatura torta. Em 15 anos trabalhando neste porto, Augusto Ferrante nunca tinha visto um dossiê tão limpo, porque registros reais nunca eram tão limpos assim. Registros reais sempre tinham uma página arquivada no lugar errado, uma linha acrescentada depois com uma caneta de cor diferente, um conjunto de iniciais que ninguém lembrava de quem era. O que ele tinha nas mãos não era a verdade. Era algo que tinha sido esfregado até ficar limpo. E a pessoa que tinha limpado aquilo estivera parada ali, naquela mesma casa, na frente dele, 3 anos antes. Ao mesmo tempo, mandou 2 homens revisarem a noite em que a grade de ventilação tinha sido cortada. Não disse por quê. Só pediu a escala completa de segurança que cobria o pátio dos fundos naquela noite. Na tarde do terceiro dia, trouxeram a ele uma única folha de papel. O pátio dos fundos deveria ter 2 seguranças de plantão a partir das 23 horas daquela noite. Às 19 horas daquela mesma noite, a escala tinha sido alterada de última hora, empurrando o turno para as 2 da manhã. E nas 3 horas entre 23 horas e 2 horas, não havia nenhum segurança no pátio dos fundos, nem em nenhum ponto da fileira baixa de construções à esquerda. No fim da folha, estava a assinatura, autorizando a mudança de turno. Renzo Palladino. Augusto ficou olhando aquele nome por muito tempo. Não bateu o punho na mesa. Não ligou para ninguém. Ficou sentado em silêncio no escritório até o céu além das janelas ficar completamente escuro. Depois dobrou o papel, guardou no meio do dossiê, trancou o dossiê inteiro na gaveta de baixo e colocou a chave no bolso do casaco. Não contou a ninguém, nem mesmo a Maré. Naquela noite, Bento Vieira trouxe café para cima. O administrador da casa deixou a xícara na beira da mesa e, diferente de toda outra vez, não saiu na hora. Senhor, o quê? A senhorita Cardoso me perguntou 2 vezes hoje se o senhor ia descer para a cozinha. Augusto não ergueu os olhos. Estou ocupado. Eu sei que está ocupado. O velho continuou parado ali, as 2 mãos cruzadas na frente.
Quando você vai contar a ela? Quando eu tiver uma resposta. Bento assentiu devagar, como se já esperasse exatamente essas palavras. Cada uma delas. Senhor, ele disse. Ela não perguntou se o senhor tinha a resposta. Pegou a bandeja vazia. Ela perguntou se o senhor estava procurando. 3 dias se passaram e ele não disse uma palavra a ela. Mas na primeira manhã, 2 homens desconhecidos foram postados no portão dos fundos. Na segunda manhã, todas as fechaduras da fileira baixa de construções à esquerda foram trocadas. E Bento entregou uma chave diferente a ela. Naquela tarde, os pertences dela foram levados para um quarto vazio no segundo andar, perto da escadaria principal, com uma janela dando para a entrada da frente. Na terceira manhã, quando ela saiu para pegar o ônibus e visitar o irmão, um carro já estava esperando, e o motorista disse que tinha ordens de levá-la a qualquer lugar que precisasse e trazê-la de volta, mesmo em viagens que ela não tivesse avisado com antecedência. Na terceira noite, ela subiu ao escritório e empurrou a porta. Augusto estava de pé perto da janela, com uma xícara de café frio na mão. Você pode me dizer o que está acontecendo? Nada está acontecendo. Você trocou todas as fechaduras de um corredor inteiro de construções porque nada está acontecendo. As fechaduras estavam velhas. Você me mudou para o segundo andar porque as fechaduras estavam velhas. Ele colocou a xícara na mesa. Você devia descansar. 3 dias, ela disse. Você me pediu 3 dias. Eu dei 3 dias. Agora estou aqui perguntando e você está me dizendo para ir dormir. Ainda não terminei. Então diga que ainda não terminou. Acabei de dizer. Não, você acabou de dizer para eu ir dormir. Ele ficou calado. E foi esse silêncio que finalmente quebrou algo nela. Você trocou a grade de ventilação do meu quarto. Soldou uma chapa de aço inteira na base da parede e me disse que a grade estava enferrujada. Colocou homens no portão dos fundos. Trocou todas as fechaduras. Me mudou para cima. Mandou um carro atrás de mim até o portão da clínica do meu irmão sem me dizer uma palavra. A voz dela não ficou mais alta, mas começou a tremer. Por 3 dias, você não me perguntou uma única coisa, senhor. Não perguntou se eu estou com medo. Não perguntou se eu quero saber. Não perguntou se eu consigo dormir num quarto diferente sem entender por que fui mudada para lá. Ela engoliu em seco. Você decide sozinho o que é melhor para mim. Depois chama isso de proteção. Augusto se endireitou. Estou te mantendo segura. Você está se protegendo de ter que admitir que não sabe de nada. Você não entende o tamanho disso. Então me faz entender. Eu te conto quando tiver uma resposta. Eu não estou pedindo a resposta. Ela deu um passo à frente. Estou perguntando se você está procurando. Só isso. Por 3 dias, tudo que eu precisava era que você me dissesse uma frase. Estou procurando. E eu teria esperado mais 3 anos se precisasse. Ele não respondeu. Não respondeu porque não conseguia encontrar um jeito de dizer que tinha passado 3 noites sentado entre 9 caixas de registros e saído de mãos vazias. Que 3 anos antes, alguém tinha limpado tudo antes dele, dentro da própria casa dele. Que tinha acabado de ver um nome numa mudança de escala de segurança e ainda não tinha coragem de acreditar no que aquele nome significava. Tinha vivido a vida inteira pela regra de que um homem só falava quando tinha certeza. E em 34 anos, essa regra nunca tinha traído ele. Sobe, ele disse. E naquelas palavras, Maré ouviu exatamente a mesma voz que vinha ouvindo havia 3 anos. A voz das pessoas que anotaram o depoimento dela e depois deram um tapinha no ombro. A voz das pessoas que serviram um copo d'água e disseram para ela ir para casa descansar. A voz de todo mundo que já tinha decidido por ela que ela não era firme o suficiente para ouvir a verdade. E ela disse a única coisa que nunca deveria ter dito. O Enzo também foi mantido seguro por você. O quarto ficou parado. Augusto não se mexeu. O rosto dele não reagiu. As mãos dele não se fecharam em punho. Ele não deu um passo em direção a ela. Só ficou ali, e algo por trás dos olhos dele se apagou, como uma luz desligada em algum lugar muito distante. Maré levou as 2 mãos à boca. Desculpa, ela disse. Desculpa, eu não quis dizer. Ele não olhou mais para ela. Virou o rosto em direção à janela. Sai! Às 9 da manhã seguinte, Renzo Palladino chegou, e dessa vez não usou a entrada lateral.
Foi direto até a sala de estar principal, onde Constância Ferrante estava tomando chá, e pediu que todos na casa fossem chamados para descer. Bento desceu. Os dois homens do portão dos fundos desceram. Maré foi chamada da cozinha, ainda com as mãos molhadas, e ficou perto da porta porque ninguém disse a ela para sentar. Augusto desceu por último. Parou no pé da escada e não entrou totalmente na sala. Senhor, Renzo disse, sinto muito profundamente por fazer isso aqui na frente de todo mundo. Mas fiquei quieto por 3 semanas. E não consigo mais ficar quieto. Abriu a pasta, tirou uma pilha de folhas fotocopiadas e colocou na mesinha no centro da sala. A agenda dos seus veículos do último mês vazou para fora 2 vezes. A segunda vez foi na sua viagem a Guarujá semana passada. Espalhou as folhas copiadas pela mesa como um baralho. E foi isso que eu encontrei. Eram cópias de páginas de um caderno escrito à mão, letra pequena e apressada, com uma coluna de horários na esquerda. 3:10. 2 carros entraram pelo portão dos fundos. Faróis apagados, seguido de 2 placas. 23:40. A luz do escritório do 3º andar apagou. 21:20. O convidado saiu de casa. O carro fez a volta na rampa. Cada página estava cheia de horários. Portas abrindo e fechando. Carros chegando e saindo. Quem estava acordado e quem estava dormindo. Dia após dia, noite após noite. Regular, preciso, sem faltar uma única noite. Constância Ferrante largou a xícara de chá. Bento avançou meio passo, depois parou. Ali, naquela sala de estar principal, na frente de todo mundo ao redor, aquelas páginas não eram mais o diário de uma mulher que não conseguia dormir. Eram um registro de vigilância. A cozinheira me contou que ela senta lá embaixo à mesa, escrevendo toda noite, Renzo disse. Eu perguntei a ela sobre isso uma vez. Ela me disse que estava escrevendo cartas para o irmão. Eu acreditei também. Acreditei mesmo. Ele suspirou. Depois comecei a fazer mais perguntas. Essa mulher é uma Cardoso e tem um irmão mais novo numa clínica fora da cidade que custa R$ 4.200 por mês. Ergueu os olhos. Não estou dizendo que ela é uma pessoa má. Estou dizendo que R$ 4.200 por mês pode quebrar até uma pessoa boa. Demita ela, Constância disse. Hoje. Maré não olhou para Renzo. Não olhou para a senhora Ferrante. Olhou para o pé da escada, onde Augusto estava parado, e esperou. Precisava que ele dissesse só uma coisa. Qualquer coisa. Augusto não disse nada. Estava olhando fixo para as páginas copiadas na mesinha e não conseguia ouvir mais nada ao redor, porque tinha acabado de ver a linha que dizia 3:10. 2 carros entraram pelo portão dos fundos, faróis apagados, e sabia com absoluta certeza que não havia nenhuma carga programada para entrar pelo portão dos fundos da casa dele naquela noite. Depois, os olhos dele foram até a linha acima, depois a linha abaixo, e dentro da cabeça dele, uma coisa se encaixou na outra com o som de um ferrolho deslizando no lugar. Ninguém corta uma grade de ventilação para entrar no quarto de uma empregada só porque ela é uma empregada. Cortam porque há algo dentro daquele quarto que precisam levar. Ela ergueu a cabeça, abriu a boca, mas já tinha passado uns 3 segundos devagar demais, e 3 segundos numa sala daquelas era tempo demais. Maré já tinha levado as mãos atrás de si e desamarrado o avental. Fez aquilo com perfeita calma. Tirou, dobrou em 4 e colocou na mesa ao lado das folhas copiadas. A senhora não precisa me demitir, ela disse. Depois se virou, passou pelo pé da escada, passou direto por ele sem parar e saiu pela porta. 2 dias depois, Renzo Palladino subiu ao escritório de novo e, dessa vez, trouxe um novo dossiê. Formei uma comissão interna de revisão, ele disse. Precisamos chegar ao fundo desse vazamento de agenda, senhor. Preciso da sua assinatura autorizando acesso a todo documento nesta casa, inclusive o que a senhorita Cardoso deixou para trás. Colocou o dossiê na mesa. Especialmente o que ela deixou. Augusto olhou para ele. Olhou por bastante tempo, mais do que a cortesia permitia, e Renzo sorriu enquanto esperava, com a expressão paciente de um homem que tinha ficado ao lado de 2 gerações de homens que lideraram aquela família. Deixa eu dar uma olhada primeiro, Augusto disse quando a porta do escritório se fechou. Abriu a gaveta, tirou a caixa de papelão e colocou o caderno verde musgo na mesa.
Dessa vez, não abriu como um homem sofrendo. Abriu como o homem que controlava o Porto Sul de Santos, tirou folhas em branco, pegou uma caneta e começou pela primeira página. 3 horas depois, a mesa estava coberta de folhas de papel. Uma mulher que não conseguia dormir tinha registrado 11 meses sem faltar uma única noite. Horários, clima, quem passava por qual corredor e a que hora, e a cada poucas noites havia mais uma linha anotando um carro entrando pelo portão dos fundos, com placa e horário. E cada uma dessas entradas caía entre 2h30 e 3h30 da manhã. Augusto puxou os registros de despacho da empresa e comparou. Nenhuma dessas viagens aparecia em lugar nenhum nos registros dele. Nenhuma tinha sido programada, aprovada ou documentada. Contou 23 entradas ao longo de 11 meses. Depois tirou as escalas de plantão da casa e colocou ao lado do caderno. Todas as 23 noites eram noites em que Renzo Palladino estava de plantão. Augusto ficou imóvel por um tempo. Depois continuou virando páginas. E ali, exatamente no meio do caderno, entre duas anotações comuns de uma noite de abril, havia uma linha escrita numa letra completamente diferente do resto. Mais devagar, com mais pressão no papel, a letra de alguém copiando algo que já tinha escrito muitas vezes em muitos outros lugares. Copiei isso hoje do caderno antigo. Ela tinha escrito, porque o antigo está começando a se desfazer. Depois vinha uma data de 3 anos antes. Depois uma frase. O carro saiu do cais 14 às 21h40, seguindo para o norte, faróis apagados, e uma placa. Augusto ficou olhando para o número. Depois desviou os olhos para a folha branca à direita, onde tinha copiado as 23 placas dos últimos 11 meses, e encontrou na 9ª linha. O mesmo carro, 3 peças se encaixando no mesmo instante, tão precisas que quase conseguiu ouvir o clique. O carro que tinha saído do cais 14 naquela noite ainda estava passando pelo portão dos fundos da casa dele às 3 da manhã havia 3 anos. Sempre nas noites em que Renzo estava de plantão, o que significava que os dossiês em que Augusto tinha passado 3 noites remexendo, 9 caixas tão imaculadas que não podiam estar mais limpas, estavam assim porque o homem que as tinha limpado ainda estava sentado naquela mesma mesa, comendo com eles. 3 anos antes, aquele mesmo homem também tinha sido a única pessoa, além de Augusto, que sabia qual viagem o Enzo faria, a que hora e por qual rota, porque o próprio Renzo tinha recebido aquela agenda diretamente da mão de Augusto. E naquela noite chuvosa, às 23 horas, o turno de segurança do pátio dos fundos tinha sido trocado de última hora sob a assinatura de Renzo, deixando o pátio de cascalho completamente desguarnecido por 3 horas. Não para que alguém roubasse algo pertencente à família Ferrante, mas para que alguém pegasse exatamente aquele caderno, agora aberto naquela mesa. Augusto recostou na cadeira. Tinha passado 3 noites cercado por 9 caixas de documentos, procurando algo que não conseguia achar. Tinha dito a Bento que falaria quando tivesse uma resposta. Tinha ficado naquela mesma sala e mandado ela subir. E a resposta, do início ao fim, tinha estado dentro do bolso do avental da mulher que ele tinha acabado de deixar sair pelo portão às 6 da manhã. Baixou os olhos e olhou para aquela pequena linha de letra mais uma vez. Na noite em que alguém cortou a grade de ventilação e entrou no quarto dela. A coisa que tinham vindo buscar estava dentro do bolso do avental dela, e ela estava dormindo. O gato tinha entrado antes dele. Nas 48 horas seguintes, Augusto Ferrante fez 3 coisas. A primeira levou 4 horas. Chamou o chefe de despacho ao escritório, cancelou toda a alocação de berço de atracação endossada por Renzo Palladino, revogou os códigos de acesso dele em todos os 7 cais e ordenou ao departamento financeiro que suspendesse o pagamento de todo o contrato acessório com a aprovação dele. Fez isso pelo caminho da papelada, um documento de cada vez, assinando cada um, carimbando cada um, e antes do anoitecer, o nome Palladino tinha sido removido de todo o portão do Porto Sul da cidade. A segunda coisa levou um dia inteiro. A Striker Seguros Marítimos devia uma quantia substancial a 2 bancos regionais havia 4 anos, e as 2 dívidas estavam à venda abaixo do valor de face. Augusto comprou as 2 por completo.
Na sexta de manhã, Orlando Stryker recebeu um envelope sem ameaça nenhuma, só cópias dos 2 contratos de cessão e uma única folha com o nome do novo credor dele. A terceira coisa levou uma manhã e não precisou de ninguém da casa. Augusto levou o caderno verde musgo a um cartório, mandou copiar tudo inteiro, autenticou cada página, guardou o original, depois foi com o advogado da empresa até a Superintendência da Polícia Federal em Santos, carregando aquelas cópias, as 9 caixas de registros de seguro do Cais 14, os registros de turno, a ordem de mudança de escala de segurança com a assinatura de Renzo Palladino e a planilha comparativa com as 23 placas. Ficou lá por 3 horas e respondeu a toda pergunta que fizeram, inclusive as que envolviam a própria empresa dele. Quando voltou para casa, já era tarde. Bento Vieira esperava no hall de entrada. O porto inteiro já sabe, o administrador da casa disse, desde o meio-dia. Serdo, ele sentou nessa mesa por 22 anos, carregou o senhor no colo quando tinha 5. Eu sei. Bento ficou quieto por um instante. O seu pai não teria feito isso. Augusto tirou o casaco, dobrou sobre o braço e parou no pé da escada. Meu pai fez isso, ele disse. E eu perdi meu irmão. Subiu 2 degraus, depois parou. Meu pai resolvia tudo dentro das 4 paredes desta família. Sem papelada, sem testemunhas, ninguém de fora podia saber. Ele chamava aquilo de honra. O resultado foi que, por 22 anos, o homem que estava dentro dessas 4 paredes podia esconder qualquer coisa que quisesse esconder. E nunca ninguém o verificou. Olhou para baixo, para o velho administrador da casa. Eu não estou tirando a vida dele, senhor Vieira. Estou tirando o lugar dele no mundo. A partir de hoje, ele não pode abrir um único portão, não pode assinar um único documento, não pode ligar para ninguém que ainda vá atender o telefone. E tudo que ele fez 3 anos atrás, agora está nas mãos de gente com autoridade para questionar ele. E essa gente não carrega o sobrenome Ferrante. Bento baixou a cabeça. Senhor, tem mais uma coisa. Augusto disse. Descubra o endereço onde a senhorita Cardoso está morando. Não manda ninguém até lá. Não manda carro. Eu só preciso do endereço. Sim, senhor. E senhor Vieira? O administrador da casa ergueu os olhos. Eu não vou até lá enquanto o outro assunto não estiver completamente resolvido. Não quero que ela precise ficar perto disso de novo. Renzo Palladino mandou uma mensagem a Augusto no sábado à tarde. Uma linha curta pedindo para se encontrarem às 21 horas daquela noite no velho armazém do Cais 14, e dizendo para ele vir sozinho. Acrescentou que já era hora dos 2 se sentarem e conversarem direito, como tio e sobrinho, que aquilo tinha ido longe demais, que Augusto estava destruindo uma família inteira por causa de umas páginas rabiscadas de uma mulher que não conseguia dormir. Augusto leu essa última linha 2 vezes. Depois ligou para o advogado da empresa. Ligou para o contato dele na Polícia Federal e passou 2 horas acertando cada detalhe. Quem ficaria onde os carros seriam estacionados, qual seria o sinal e exatamente quando o gravador seria ligado. Às 18 horas daquela tarde, chegou na frente de uma pensão de 2 andares do lado leste da cidade. Maré abriu a porta. Estava com um suéter velho, o cabelo preso baixo, e ficou parada na abertura estreita sem convidar ele para entrar. Não vim aqui para pedir desculpas, ele disse. Guardo isso para depois. Vim contar uma coisa e fazer uma pergunta. Então contou. Contou tudo a ela sem esconder uma única parte. Das 23 noites registradas no caderno dela a placa na página do meio. Da ordem de mudança de escala assinada por Renzo às 3 horas que tinha passado na sexta na Polícia Federal. Até contou sobre as 3 noites que tinha passado entre 9 caixas de registros e não encontrou nada. Ele quer me encontrar no armazém do Cais 14 às 21 horas de hoje, ele disse. Meu pessoal vai estar lá fora e gente do Ministério Público também. O gravador liga às 20h30. Ele não sabe que as provas já foram entregues. Fez uma pausa. O que você quer? Maré olhou para ele por um bom tempo. Eu quero ser eu quem entra. Não. Eu quero ser eu quem atravessa aquela porta. Maré, escuta. Eu já fiquei parada na frente daquela porta de armazém uma vez, há 3 anos. A voz dela não subiu. E nos últimos 3 anos, ainda estive parada ali. Dessa vez, eu quero atravessar.
Ele balançou a cabeça. Não vou deixar você entrar aí. Você está fazendo de novo. Ele ficou calado. Eu quero que você me pergunte primeiro, ela disse. Acabei de perguntar. Essa é a minha resposta. Augusto ficou parado na soleira por um bom tempo. Tinha todo o motivo do mundo para dizer não, e conhecia cada um desses motivos. Mas também sabia que 3 anos antes tinha colocado alguém num carro sem perguntar, e tinha chamado aquilo de proteção. Ele assentiu. 5 minutos antes das 21 horas, a porta do armazém do Cais 14 se abriu. Renzo Palladino se levantou da cadeira que tinha puxado para o meio do chão de concreto, e a pessoa que entrou não era Augusto. Maré Cardoso foi direto até a mesa montada no centro do armazém, colocou uma folha de papel sobre ela e empurrou em direção a ele. Lê. Ele não leu na hora. Sorriu, aquele sorriso familiar de tio de família. Vai para casa, querida. Lê. Ele baixou os olhos. Era um recibo de evidências da Polícia Federal em Santos, listando cada item um a um. 9 caixas de registros do Cais 14, os registros de turno, a ordem de mudança de escala do dia 19, uma cópia autenticada de um caderno de 300 páginas, assinado, carimbado e recebido oficialmente às 10h10 da sexta-feira de manhã, 9 horas antes. O sorriso no rosto dele foi apagando linha por linha. 3 anos atrás, escreveram no laudo que eu sofria de luto agudo, Maré disse. O senhor devia ler o que eu escrevi enquanto estava de luto. Renzo Palladino avançou de repente. Alguma coisa se espatifou. Depois a grande porta do armazém se escancarou, e feixes de luz branca varreram o galpão inteiro, fortes e implacáveis de uma ponta à outra, iluminando a mesa, a folha de papel, e as 2 pessoas de pé em lados opostos dela. Na tarde seguinte, ele foi até a pensão do lado leste da cidade pela 2ª vez, e dessa vez, Maré abriu a porta bem larga e deixou ele entrar. O quarto tinha só uma janela dando para a parede de tijolos do prédio ao lado, uma chapa elétrica em cima de um armário, uma cama de solteiro e 4 caixas de papelão fechadas com fita, empilhadas em 2 pilhas contra a parede. As mesmas 4 caixas, com as mesmas palavras escritas em caneta. Ela estava sentada no chão, passando fita sobre uma 5ª caixa. Ele não tinha trazido nada. Sem flores, sem envelope, sem uma única folha de papel. Ficou parado no meio do quarto, e ela ergueu os olhos para ele, uma mão ainda na tampa da caixa. Não vim aqui para pedir para você ficar em Santos, ele disse. Você já foi embora daqui uma vez. Eu não vou ser o motivo de você fazer isso de novo. Você vai pegar aquele ônibus. Você vai terminar o que começou, e eu não tenho uma única palavra contra isso. Ela largou o rolo de fita no chão. Vim pedir outra coisa, ele disse. E vou dizer tudo de uma vez porque, se eu parar no meio, não vou conseguir continuar. Ficou ereto, as 2 mãos ao lado do corpo, e falou. Eu quero saber a que horas você chega lá. Quero saber se o quarto que você vai alugar tem aquecimento, e se não tiver, quero que você me diga que não tem, em vez de dizer que está tudo bem. Quero ouvir qual professor é o mais difícil da sua turma. E quero ouvir você me contar sobre ele uma 2ª vez e uma 3ª, mesmo que eu já tenha ouvido. Quero que você me ligue quando estiver com medo. Quero que você me ligue quando estiver feliz. E quero que você me ligue quando não tiver acontecido nada, quando for só mais uma dessas noites em que você quer ouvir a voz de alguém, e eu quero que essa voz seja a minha. Fez uma pausa. Respirou fundo. 6 meses é muito tempo. Vão ter semanas em que eu não vou poder ir te ver. E vão ter noites em que você vai ligar e eu não vou atender. E eu sei que vão ter vezes em que a gente vai brigar no telefone e os 2 vão desligar antes de terminar. Eu não posso prometer que vou ser bom nisso. Eu nunca fiz isso na vida. A única coisa em que eu sempre fui bom foi tomar decisões pelos outros e chamar aquilo de amor. Olhou para ela. Mas uma coisa ser difícil não significa que ela esteja errada, e eu prefiro fazer isso mal com você do que continuar não fazendo nada perfeitamente. Depois, ficou calado. Maré sentou no chão, olhando para ele, uma mão ainda na tampa da 5ª caixa. E por um bom tempo, não disse nada. Lá fora da janela, a última luz da tarde tinha sumido da parede de tijolos. Ela não tinha dormido uma noite inteira, havia 37 dias. Não tinha pedido nada a ninguém em 3 anos.
Se 11 meses antes, quando tinha tocado a campainha daquele portão, tinha dito a si mesma que estava indo lá pelos R$ 4.200 por mês, e não para ganhar mais nada na vida. Ela se levantou, bateu as mãos na calça, foi até ele e olhou para cima. Eu quero Curitiba, ela disse. E quero você. Então ele se abaixou e a beijou. E foi a primeira vez. 6 meses depois, Maré Cardoso segurava o diploma nas mãos e aceitou uma vaga na emergência de um hospital ao norte de Santos. Não porque alguém tivesse puxado alguns fios por ela, mas porque tinha se candidatado e tinha conquistado a vaga. Ela não se mudou para a mansão à beira do porto. Alugou um apartamento pequeno a 2 quarteirões do hospital e pagou o aluguel com o próprio dinheiro. E Augusto nunca mais perguntou sobre aquela decisão. Na primavera, ele vendeu o Cais 14 e usou cada real da venda para criar um fundo de apoio às famílias de trabalhadores do porto, feridos ou mortos no trabalho. E na placa de latão montada ao lado da porta do escritório do fundo havia 2 nomes, Enzo Ferrante e Diego Cardoso. Numa noite chuvosa perto do fim de outubro, os 2 estavam na cozinha apertada daquele apartamento. Maré lavava a louça e cantarolava baixinho, do jeito que sempre fazia, quando veio um arranhar fraco de trás da geladeira. Os 2 congelaram. Ela fechou a torneira. Ele largou o pano de prato. Nenhum dos 2 disse nada por uns 5 segundos. Depois ele deu um passo à frente, apoiou um ombro na lateral da geladeira e puxou uns 3 centímetros da parede. O gato cinza olhou para eles. Estava consideravelmente mais gordo do que antes. O pelo seco. E não parecia ter nenhuma intenção de fugir para lugar nenhum. Se for esse mesmo, eu vou me mudar para o 20º andar, ela disse. Ele sabe subir. Ela caiu na gargalhada, depois foi até ele, envolveu os 2 braços ao redor da cintura dele e apoiou a testa no ombro dele. Você fica hoje à noite? Não havia mais um traço de medo na voz dela. Havia só uma escolha. Alguns momentos mudam a vida inteira sem parecer nada romântico enquanto acontecem. Às vezes chegam no meio da noite com um grito e um gato de rua encharcado. O que importa não é o que nos assustou o bastante para procurar alguém. O que importa é se, depois que o medo passa, ainda escolhemos ficar perto um do outro. E se temos coragem o bastante para fazer uma pergunta ao outro, em vez de decidir por ele e chamar isso de amor. Porque amar alguém não significa carregar cada fardo por essa pessoa. Significa confiar que ela é forte o suficiente para ouvir a verdade e madura o suficiente para escolher o próprio caminho. E como a história de hoje fez você se sentir? Quem foi a pessoa que ficou ao seu lado quando você mais precisou de alguém? Que a sua vida e a da sua família sejam sempre abençoadas com muita saúde, alegria e paz em cada dia que vier pela frente.